sou Pedro Brasil e esse é o podcast do tema Introdução ao Estudo da Morfologia e Embriologia. O professor Vinícius Guerra, mestre em Biologia Celular e Molecular, vai responder algumas perguntas para a gente. Professor, pode contar brevemente o histórico dos estudos da embriologia? Bem, a embriologia, primeiro, ela é a ciência que estuda o desenvolvimento embrionário. A gente tem como o foco de estudo a forma dos seres vivos e a sua estrutura de desenvolvimento desde a concepção até o seu nascimento. A gente considera o pai da embriologia Aristóteles, porque ele começou a estudar as teorias de formação, porque ele tinha curiosidade de por que o desenvolvimento era assim, por que algumas crianças nasciam com deformidades. Bem, durante o estudo de Aristóteles e de outros grandes cientistas, foi visto que existiam várias teorias do desenvolvimento embrionário. Algumas que tendiam a achar que pequenas miniaturas de seres humanos viviam dentro do útero, até algumas que diziam que apenas uma célula era capaz de gerar um ser inteiro. Professor, como as células podem ser definidas? Células são unidades formadoras dos sistemas biológicos. Então, a célula é a menor unidade que forma um tecido e que forma um ser vivo. Bem, então, célula vem do grego cella, que significa um pequeno aposento. As células são a gente chama figurativamente de os tijolos que constroem os seres vivos, Existem células procarióticas, que são as células que não têm um núcleo definido, como, por exemplo, as bactérias, e as células eucarióticas, que são as células dos animais, que possuem um núcleo cerceado por uma membrana nuclear. Entendi, professor. E no que consiste a histologia e quais são as suas técnicas de estudo? Bem, a histologia é a ciência que estuda os tecidos. E tecidos são conjuntos de células especializadas capazes de executar determinadas funções. Como que se estuda a histologia? Principalmente através da microscopia. Existe, por exemplo, a microscopia de luz, na qual você vê a imagem através de uma emissão de luz do microscópio. Existe também a microscopia eletrônica, microscopia de fluorescência, vários tipos. Mas, basicamente, é importante saber sobre o processo de estudo da histologia, que você faz a fixação, que nada mais é do que a utilização de fixadores que preservam a estrutura original do tecido. Depois você faz uma inclusão, normalmente, que deixa o tecido suficientemente rígido para um corte ou uma edição de qualquer forma. E, por último, uma coloração, já que as estruturas biológicas normalmente são incolores. Então, você precisa colorir essas estruturas para visualizá-las nos diversos tipos de microscopia. Quais são os aspectos gerais do desenvolvimento embrionário, professor? Bem, de forma geral, o desenvolvimento embrionário começa na união dos gametas, que são as células sexuais, masculina, o espermatozoide, e feminina, o ovócito. Após a fertilização, que é o encontro dessas células, começa o desenvolvimento embrionário, que nada mais é do que um conjunto de diferenciações celulares que vão gerar um novo ser a partir da concepção. Professor, como se caracterizam o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino? Bem, o aparelho reprodutor masculino é caracterizado pela presença de alguns órgãos específicos que estão presentes no macho, né, no caso no homem, e não na mulher, na fêmea. Temos como importantes estruturas do sistema reprodutor masculino, principalmente o pênis, os testículos, principalmente, né? Mas também temos estruturas internas como o epidídimo, as glândulas bulburetrais e a próstata. Todas elas juntas formam funcionalmente o sistema reprodutor masculino, produzem e liberam o sêmen. No sistema reprodutor feminino, nós temos uma diversidade muito grande de órgãos, mas destacamos os ovários, que são os produtores de óvulos, que são os gametas femininos, o útero, que é onde se desenvolve o concepto, e a região vaginal e da vulva. A vulva é a parte externa do sistema reprodutor feminino e a vagina é o tubo
por onde ocorre o ato sexual, né? E onde o espermatozoide vai iniciar a sua migração até o ovócito. E onde, por exemplo, o espermatozoide é capacitado a ter mais mobilidade para acessar o ovócito. Entendi, professor. E como é definida a gametogênese? Gametogênese é a termo a gênese dos gametas, ou seja, a produção dos gametas. É o processo pelo qual as células sexuais femininas e masculinas são produzidas. As femininas nos ovários e as masculinas nos testículos, estimuladas pelos hormônios sexuais durante a puberdade. Inicialmente durante a puberdade e depois durante toda a vida sexual produtiva, né? A vida reprodutiva desses indivíduos. Como é caracterizada a primeira semana do desenvolvimento embrionário, professor? Bem, é uma semana bastante importante, porque é a semana onde ocorre a fecundação, que é a união dos gametas, a formação da mórula, que é um conjunto de células que vai se diferenciando em blastocisto, que é uma massa celular que possui uma cavidade interna e que já tem a capacidade de se aderir no útero. E com relação à segunda semana, professor? Bem, então, a partir da primeira semana, a gente entra... Olá, eu sou Pedro Brasil e esse é o podcast do tema Introdução ao Estudo da Morfologia e Embriologia. O professor Vinícius Guerra, mestre em Biologia Celular e Molecular, vai responder algumas perguntas para a gente. Professor, pode contar brevemente o histórico dos estudos da embriologia? Bem, a embriologia, primeiro, ela é a ciência que estuda o desenvolvimento embrionário. A gente tem como o foco de estudo a forma dos seres vivos e a sua estrutura de desenvolvimento desde a concepção até o seu nascimento. A gente considera o pai da embriologia Aristóteles, porque ele começou a estudar as teorias de formação, porque ele tinha curiosidade de por que o desenvolvimento era assim. Por que algumas crianças nasciam com deformidades? Bem, durante o estudo de Aristóteles e de outros grandes cientistas, foi visto que existiam várias teorias do desenvolvimento embrionário. Algumas que tendiam a achar que pequenas miniaturas de seres humanos viviam dentro do útero, até algumas que diziam que apenas uma célula era capaz de gerar um ser inteiro. Professor, como as células podem ser definidas? Células são unidades formadoras dos sistemas biológicos. Então, a célula é a menor unidade que forma um tecido e que forma um ser vivo. Bem, então, célula vem do grego cella, que significa um pequeno aposento. As células são a gente chama figurativamente de os tijolos que constroem os seres vivos, Existem células procarióticas, que são as células que não têm um núcleo definido, como, por exemplo, as bactérias, e as células eucarióticas, que são as células dos animais, que possuem um núcleo cerceado por uma membrana nuclear. Entendi, professor. E no que consiste a histologia e quais são as suas técnicas de estudo? Bem, a histologia é a ciência que estuda os tecidos. E tecidos são conjuntos de células especializadas capazes de executar determinadas funções. Como que se estuda a histologia? Principalmente através da microscopia. Existe, por exemplo, a microscopia de luz, na qual você vê a imagem através de uma emissão de luz do microscópio. Existe também a microscopia eletrônica, microscopia de fluorescência, vários tipos. Mas, basicamente, é importante saber sobre o processo de estudo da histologia, que você faz a fixação, que nada mais é do que a utilização de fixadores que preservam a estrutura original do tecido. Depois você faz uma inclusão, normalmente, que deixa o tecido suficientemente rígido para um corte ou uma edição de qualquer forma. E, por último, uma coloração, já que as estruturas biológicas normalmente são incolores. Então, você precisa colorir essas estruturas para visualizá-las nos diversos tipos de microscopia. Quais são os aspectos gerais do desenvolvimento embrionário, professor? Bem, de forma geral, o desenvolvimento embrionário começa na união dos gametas, que são as células sexuais, masculina, o espermatozoide, e feminina, o ovócito.
Após a fertilização, que é o encontro dessas células, começa o desenvolvimento embrionário, que nada mais é do que um conjunto de diferenciações celulares que vão gerar um novo ser a partir da concepção. Professor, como se caracterizam o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino? Bem, o aparelho reprodutor masculino é caracterizado pela presença de alguns órgãos específicos que estão presentes no macho, né, no caso no homem, e não na mulher, na fêmea. Temos como importantes estruturas do sistema reprodutor